Quando eu fui fazer cirurgia, o médico tirou o material e falou, Camila, a quimioterapia deu resposta completa. Deus foi muito maravilhoso, sabe? A quimioterapia deu resposta completa. A gente vai só seguir protocolo. Então fizemos protocolo, eu terminei o tratamento. E Deus foi muito bom, Karina, porque eu não tive quase efeito colateral, sabe? Aquele ambiente, Deus me sustentava, Deus me apresentou médicos incríveis, tudo o que Ele fez foi perfeito. Um ano? Um ano quase, 2019 inteiro. No final de 2019 eu parei de tirar licença, porque aí eu terminei. E aí eu falei, agora, aí avisei o tribunal, falei, não volto mais, vou tirar as benditas horas, férias, tudo. E depois posso até tirar licença sem remuneração, porque eu vou embora. E aí eu caí na empresa do meu irmão. E aí eu falo que aquela empresa era uma empresa que, assim, meu irmão falava de Deus o tempo todo. E oração, e ele falava de Deus para as pessoas, ele começou a fazer live todos os dias. Era um movimento de eu ouvir de Deus o tempo todo. Ele, minha mãe, era esse movimento gigante. Só que ainda assim, eu comentei com a pastora hoje o seguinte, que você estar num ambiente que fala de Jesus te facilita. É um facilitador você estar ali ouvindo, mas ele não é o suficiente, porque a nossa decisão muda o jogo. A decisão de você olhar e falar, Deus, eu quero o Senhor na minha vida, e eu permito que o Senhor faça em mim tudo o que o Senhor tem que fazer, e eu quero ser tudo que o Senhor tem para mim. É isso que muda a vida, porque eu caí ali naquela empresa, um ambiente que só falava de Deus, e eu dava um passo com Deus e 2 passos sem Deus. Eu dava um passo com Deus e 2 passos sem Deus. E aí eu comecei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes. Porque de repente eu perdi o status, eu virei a irmã. Eu começava a ser apresentada nos lugares como, ai, a irmã do Piero. Ai, a irmã não sei o quê. E aquilo começou a mexer com o meu interior, com a minha identidade, porque tipo, eu não sou a irmã, eu tinha um cargo alto, eu era reconhecida pelo que eu fazia. Conclusão, passei anos me trabalhando muito mais para aprender da empresa, para ter o reconhecimento de pessoas de novo. De pessoas de novo. E aí assim, um câncer não foi suficiente. Nada, sabe? Tava começando a repetir a mesma história. Exato, Karina. Eu estava de novo repetindo a mesma história. Até que um dia, e eu contei esse testemunho no carro vindo pra cá, até que um dia nós estávamos num evento nosso e eu ficava lá atrás nos bastidores e nós tínhamos um cantor que estava sempre com a gente, os nossos eventos sempre foram abertos com louvor. E o público de empresários, tinha de tudo ali, gente que não acreditava em Deus, que acreditava, enfim. Umbandistas talvez, tinha de tudo, porque era para empresários. E aí nós o abrimos com louvor e o meu irmão sempre falava, não se preocupem, vocês não estão no lugar errado, né? O evento não é no vizinho, é aqui. Vocês vão entender no decorrer do evento. E esse cantor fez assim, lá do palco, eu lá atrás. Cami, Deus mandou te dar um recado. Ele mandou te falar o seguinte, que ele sabe que tá muito difícil para você. Ele sabe que as suas costas estão doendo muito, mas ele mandou te dar um recado. Ele mandou te dizer isso daqui. E aí ele começou. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. E eu lembro que eu chorei e eu falei, Deus, como que é isso? Deus, eu preciso do Senhor, porque até aqui eu andei na força do meu braço e numa ilusão de que eu tinha o Senhor. Agora, eu sei que eu sempre tive, porque o Senhor me sustentou, mas eu não consigo continuar de mãos dadas. Toda hora eu largo a tua mão. Eu não aguento mais, eu não consigo mais viver assim. Não dá. Karina, e aí eu comecei... E aí é engraçado porque as pessoas falam, o que você fez para sair da loucura para onde você tá hoje? E eu falo, gente, eu não fiz nada. Eu só comecei a todos os dias me apresentar a Ele. Foi só isso que eu fiz. Eu comecei a me apresentar e eu tô aqui de novo. Deus, eu tô aqui de novo. E quando a gente se apresenta a Ele, Ele faz o trabalho difícil. Ele limpa os corações, Ele transforma a mente, Ele cura. E eu comecei a me apresentar.
E eu comecei a ler mais sobre ele, eu comecei a ler a Bíblia. E ele começou a me entregar mensagens. E eu, sabe, meio sem entender tudo aquilo. E ele foi trabalhando em mim. Até que um dia ele fez assim, Camila, eu já trabalhei muita coisa em você. E aí hoje eu percebo que nada perto do que ele já fez, depois de quando ele falou, e do quanto ele ainda vai fazer. Você precisa começar a falar para as mulheres. E eu fiz, eu não, né? E aí eu fiquei naquele, acho que não é Deus falando, acho que sou eu, só dos bastidores, né? Não sou eu. Porque você também às vezes não enxerga o tanto que Deus já fez na sua vida, né? A gente às vezes aciona aí o piloto automático e não enxerga. E compara com outros testemunhos tão que parece que são tão maiores, coisas tão, né, sobrenaturais, que a gente acha que o que ele fez em nós é muito pequeno. Exato. E aí você olha e fala, né, mas eu nem consigo ver isso tão grande, eu nem consigo ver essa mudança tão grande, eu ainda tenho tanto para curar, minha alma ainda é tão dolorida, né? Eu ainda sou tão irritada, eu ainda sou tão brava às vezes, E eu comecei a fingir que não era comigo, né? Dei uma disfarçada. E ele falando, até que um dia eu falo que ele pegou um megafone e deu um grito na minha orelha e falou, Camila, você quer ou você não quer? Porque se você não quiser, a minha obra não vai parar. Eu vou levantar outra. Mas se você quiser, nós vamos. E eu falei, e aí, Karina, eu fui tomada por algo que eu nunca tinha sentido, um temor. Eu tive um medo, mas não foi um medo de um castigo de Deus, foi um medo de, meu Deus, eu não vou viver tudo que o Senhor tem para mim? Meu Deus, eu vou continuar naquela vida? É aquilo. E aí eu me lembro de ter sido tomada, eu estava em Israel. E eu me lembro daquele sentimento e eu falei, não, Deus, eu quero. Nós voltamos de Israel e isso era setembro. E eu cheguei pro meu irmão e falei assim, Piero, nós temos um evento grande na empresa, né? E novembro era esse evento. E eu falei, Piero, eu posso falar no evento? Deus mandou eu falar. E aí eu falo que eu não sei quem era mais louco, se era eu ou se era ele. Porque Deus manda a gente fazer, mas tem um caminho, você fala, né, Karina? Como que eu vou fazer? Você quer que eu vá? Tá, mas que jeito? Como? Pra fazer o quê? Tem um caminho, né? Eu nunca tinha gravado um vídeo na minha vida, nunca. As minhas redes sociais não tinham nada. Eu nunca tinha dado um bom dia, pessoal, deixa eu compartilhar uma mensagem, nunca. Eu fiz, posso falar no evento? Era para 2.000 pessoas. Eu não sei se ele era mais louco, eu era mais louca. Ele falou, se Deus mandou, você pode falar. Enfim, compartilhei com uma amiga, Deus tinha falado, não fala. Fui teimosa, por quê? Porque eu também, é um processo de você aprender a identificar a voz de Deus, né? Ele falou, não fala. Aí eu falei, aí ela fez assim, amiga, você não acha que você é muito orgulhosa de achar que você nunca gravou um vídeo e você vai falar para 2.000 pessoas num palco? E aí eu acionei o meu modo alma doente, né? Fiquei com uma raiva. Falei, não, vou falar, claro que vou falar. Se eu falei que vou falar. Em conclusão, chegou no... Mas no fim te encorajou mais ainda. Fala, tá achando que eu não posso? Ela vai ver que eu posso sim. Chegou no dia, eu tava no palco, meu irmão me abanava, ele falava, você tá bem? Eu falava, Jesus, sozinha não consigo. Jesus, se o Senhor não for, eu não vou. Jesus, não vai dar. Enfim, aí começou a minha trajetória de falar para mulheres, de trabalhar isso. Mas o que aconteceu? Esse foi o meu empurrão também para mais perto de Deus, porque eu entendi que sem Ele eu não conseguia fazer. Sim. Sem Ele eu não conseguia fazer. Ali você pediu inspiração para Ele, para saber o que falar? Sim! Nesse primeiro momento, assim? Orou, jejuou? Como que foi para você ter essa... Eu não tinha todo esse discernimento e todo esse conhecimento. Então, era tipo, Deus, eu vou falar do quê? Vou contar a minha história de superação e de resiliência e tal. Encurtei a história e fui contar a história. Mas isso foi um empurrão para eu entender que sem ele eu não conseguia. Então, não dava para todo dia eu contar a mesma história. Sim, você tinha que... Então, conclusão, agora eu tenho essa dinâmica, né? Agora, essa semana eu vou falar numa igreja aqui, Deus me abençoou numa igreja para ministrar aqui no Dia das Mulheres. E é isso, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve? Agora é assim, agora eu tenho jejum, agora eu tenho oração. Agora eu aprendi a ouvir mais a voz dele, o que ele quer que eu fale, para onde eu vou. E aí eu comecei nesse processo. E aí eu falo que esse processo, ele é o quê? Eu falo que é uma restauração.
Eu falo que Deus te pega quebrada, ele nos faz lindas, perfeitas, como um pintor acabou de criar um quadro. Quando Picasso terminou de pintar um quadro, ele estava perfeito. Ele tinha as cores perfeitas, ele tinha a textura perfeita, alguns com um pouquinho de relevo, outros não. Ele tinha a moldura perfeita, ele terminou e ele pendurou. Anos depois, como que está esse quadro se ele não foi cuidado? Esse quadro ele está como? Empoeirado, esse quadro ele está descascando, esse quadro ele está todo machucado do tempo, ele está desgastado, né? Muitas vezes ele está cheio de lixo, porque eu fui ver um processo de restauração e eles soltam, e quando solta dentro está cheio de pó. Então às vezes esse quadro está cheio de lixo. A mesma coisa somos nós. Ele pinta a gente, nos coloca nesse mundo de forma linda, né? E ele tem essa pintura perfeita. E a gente começa a viver e as coisas vão acontecendo. E a gente se desvia do caminho dele. E como nós nos desviamos do caminho dele, a gente vai vivendo as tormentas da vida sozinhas. Como o quadro lá na parede. Então eu enfrentei tudo isso sozinha, achando que sozinha eu conseguia. E de repente Deus me encontrou como? Empoeirada, cheia de lixo, cheia de dores, toda descascando, com a pintura toda envelhecida. E Deus olhou para mim e falou, tá bom, Camila, chega, né? Chega, agora é a hora. E aí eu falo que ele foi, né? Se a gente for ver um processo de restauração, é o que Deus fez comigo. A primeira coisa que um restaurador faz é colocar uma luz específica em cima daquela obra de arte. Não é essa luz normal, ele coloca uma luz específica. E se ficar roxo, significa que tem um verniz X, se ficar verde, significa que tem... E Deus vem e coloca uma luz, né, em cima da gente. E às vezes vai doer muito mais do que já vinha doendo. Porque às vezes ele vai expor coisas ali que você não queria acessar. Às vezes você olha e fala, essa era a pessoa que eu era? Né? E às vezes você se envergonha daquilo, das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas decisões, e a gente se envergonha e fala, né, eu quero me esconder, mas ele fala, não, é na luz que eu trabalho, como restaurador. E aí ele veio colocando luz nas minhas dores, nas minhas feridas, e ele veio como um restaurador, limpando, né, depois que coloca a luz, eles vêm com um pincelzinho tirando ali toda a poeira, e eles viram o quadro e soltam a imagem ali, e tiram a moldura e tá cheio de lixo ali dentro. E ele vem limpando. E eu tava vendo um restaurador dizendo que quando tira tem que ser com muito cuidado, porque de repente quebra mais, né? E Deus vem com esse cuidado de eu vou expor, mas é no meu colo, calma, eu vou com cuidado para você não quebrar mais.